pessoal, eu sou Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando sobre o filme Borbulhas de Amor, que eu acho que ele foi o segundo filme de Natal que a Netflix lançou esse ano. Mas antes de começar, não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme e o que vocês acharam dele. E antes de eu começar a falar sobre o que eu achei do filme e da história dele, um aviso: se você não assistiu esse filme e não quer receber nenhum spoiler, assiste o filme primeiro e depois assiste esse vídeo, porque eu vou falar spoiler do filme inteiro. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, assiste o filme primeiro e depois assiste esse vídeo. E agora, falando do filme, eu amei esse filme, eu acho que ele já é o meu favorito entre os filmes de Natal da Netflix, pelo menos. Ele já é um dos meus favoritos deste ano. Levando em consideração que eu só assisti 2 filmes, né? Que eu só assisti por enquanto um Natal Especial, que já saiu comentando aqui, né? Na semana passada. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só assisti 2 filmes, que foi o Borbulhas de Amor e o Natal Especial. Acho que até esse vídeo sair, eu já vou ter assistido o Feliz Assalto, que já lançou. E também, acho que já vai ter, eu acho que também já vou ter assistido o... Não é o nome daquele outro? Acho que é O Segredo do Papai Noel, o outro filme que vai ser lançado. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, Borbulhas de Amor já é o meu favorito. Eu amei esse filme. E, no caso, né, por enquanto ele é meu favorito. Mas até saiu comentando de O Segredo do Papai Noel. Talvez mude isso, mas eu acho, no momento, esse é o meu favorito. Se mudar isso no vídeo de indicando o filme de Natal, eu falo se mudou ou não, mas por enquanto o Borbulhas de Amor é o meu favorito. E agora, falando da história, o filme começa com a Sydney, que é a protagonista da história, contando a história de como surgiu o champanhe. Eu ia falar o vinho. Eu cismei que é vinho, mas é champanhe. Contando a história do vinho que ele surgiu... Do champanhe que ele surgiu lá na França. E nesse momento que ela tá contando a história, ela tá fazendo uma apresentação pro chefe dela, né? Falando da história do champanhe, porque a empresa onde a Sydney trabalha tá querendo, tipo, comprar os direitos de uma... Acho que é uma produtora de vinhos, que é a... Vamos ver se eu consigo falar, porque eu não sei falar francês. Chateau Carcel, eu acho que é assim que se fala. Que ela tá tentando... Eles estão querendo comprar os direitos pra poder... Porque a empresa da Sydney é dona de mais de 200 marcas, se eu não me engano. Então eles querem comprar a marca do Chateau Carcel pra empresa deles também. Então a Sydney fez essa apresentação, mas não seria ela que fecha o negócio. Só que o chefe dela, né, o Gavin, acho que era esse o nome dele, ele resolve que ela que vai fechar esse negócio, então ele manda ela pra Paris. Só que um dia antes dela ir para Paris, essa cena inclusive que eu vou falar agora tá no trailer, a Sydney tá conversando com a Sky, que é a irmã dela, inclusive eu até falei que eu não sabia se essa Sky era a melhor amiga dela ou a irmã dela, uma mais nova da Sydney, e fala pra Sydney, porque a Sydney só foca muito em trabalho, então ela faz a Sydney prometer pra ela que ela vai tirar pelo menos uma noite pra se divertir e não pensar em trabalho. Então a Sydney faz essa promessa pra irmã dela e ela vai pra Paris. Só que assim que ela chega em Paris, ela já continua trabalhando. Tanto que ela mal chega em Paris, ela tá conversando com o chefe dela, falando que ela não vai ser a única que tá lá pra tentar comprar os direitos da Chateau Carcel. Porque tem mais 3 pessoas, que são a Brigitte, ou Brigitte, eu não sei pronunciar certinho, que é da França, o Otto, que eu acho que ele é da Alemanha, e o Roberto, que agora eu não lembro de onde ele é. Eu não lembro agora. Que esses 3, junto com a Sydney, vão tentar convencer o dono do Chateau Carcel, que eu também não lembro o nome dele agora, a comprar, pra vender os direitos do Chateau Carcel pra eles. Então, a Sydney tem que convencer ele a vender pra empresa dela. Né, no caso, junto com esses 4, com esses 3. E no caso, ela tá ali trabalhando, né, assim que ela chega no hotel, e até que ela recebe a mensagem da irmã dela, lembrando da promessa que ela fez. E aí ela resolve ir passear por Paris. Tanto que ali na recepção ela até pergunta onde tinha uma livraria pra ela ir, porque ela queria comprar um presente, um livro pra irmã dela. Então acho que o recepcionista ali do hotel fala um lugar e ela vai pra essa livraria. Onde lá ela conhece vamos ver se eu consigo pronunciar certinho. Eu acho que é Henri que se pronuncia, não é. Eu ia falar Harry, mas eu acho que é Henri que se pronuncia o nome
dele, que ela acredita no início que ele trabalha nessa livraria, mas na verdade ele não trabalha nessa livraria. Ela descobre depois, inclusive, porque ela pede ajuda pra ele pra escolher um livro. Mas depois ela descobre que ele não trabalha ali. Na verdade, aquela livraria onde ela foi é a livraria preferida dele. Mas ele acaba revelando ali no início do filme que ele pretende abrir uma livraria dele um dia. Que ele quer abrir uma livraria dele. E no caso ali, enquanto eles estão conversando, o Henry acaba convidando a Sidney pra sair, só que a Sidney de início não aceita. Porque ela fala que ela só tinha uma noite pra conhecer Paris. Então ela vai... que ela já tinha um cronograma, ela já tinha feito o cronograma todo pra ir pra conhecer vários lugares por Paris. Só que o Henry acaba insistindo e acaba convencendo ela a deixar ele mostrar a cidade pra ela em outros lugares, não os lugares que ela queria, que ela tinha posto no cronograma. Então ele meio que mostra o Natal em Paris pra Sidney, né? Onde é ali, porque no caso eles vão passear por Paris, tem um momento até que eles vão, tipo, num parque, alguma coisa do tipo, que eles ficam conversando, onde o Henry até meio que desabafa com a Sidney sobre as questões que ele tem, uns problemas com o pai dele, porque o pai dele quer que ele assuma os negócios da família, só que ele não quer, porque ele quer ter a livraria dele, meio que o pai dele não aprova ele ter essa própria livraria dele, então ele acaba desabafando ali com a Sidney, e acaba que depois disso, os dois acabam passando a noite juntos. No dia seguinte, a Sidney acorda super atrasada, porque ela tinha a entrevista, acho que era uma entrevista, né, com o dono do Chateau Carcer no dia seguinte. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, que durante esse encontro ali da Sidney e do Henry, o Henry revela isso pra Sidney, né, inclusive revela também questões da mãe dele, né, que a mãe dele faleceu quando ele era criança. E revela também uma outra questão que eu vou falar mais pra frente, porque essa questão envolve uma coisa lá na frente do filme. Que, no caso, acho que eu já vou falar agora, que é melhor. É que ele fala pra ela sobre a mãe dele, né? Então ele fala que ele tinha um livro favorito. O livro favorito dele era Pequeno Príncipe, que era o livro que a mãe dele sempre lia pra ele quando ele era criança. Inclusive, ele tinha um livro do Pequeno Príncipe, que depois que a mãe dele morreu, o livro meio que tinha ainda o cheiro da mãe dele. E só que o pai do Henry ficava meio bravo do filho estar sempre com aquele livro. E tanto que ele ameaçava até jogar o livro fora. E o Henry escondeu tantas vezes esse livro que agora ele tinha perdido o livro porque ele não sabia nem onde estava mais aquele livro, porque ele perdeu, porque ele não via aquele livro há anos, porque ele escondeu também que ele não lembrava onde estava. Isso tem uma questão envolvendo isso lá mais frente do filme, mas eu já falo mais sobre isso. E acaba, né, como eu falei, a Sidney acorda atrasada pra entrevista, né? E ela sai correndo ali pra ir pra entrevista. Chegando lá, ela conhece, né, a Brigitte, o Roberto e o Otto, que já estavam lá. E, então, ali logo no início, né, quando o líder acho que o dono, né, do Chateau Carcer chega, eles vão começar a fazer as apresentações do porquê que eles querem comprar o Chateau Carcer. Então, o Roberto que começa, inclusive até eu me matei de rir com o Roberto. Eu acho que o Roberto, inclusive, é um dos meus personagens preferidos desse filme. Ele começa falando que ele só queria vender ou comprar os direitos do Chateau Carcer porque era o vinho preferido dele, que ele sempre usava nas festas dele. Que no caso ele só tava ali porque o pai dele mandou, não porque ele estava querendo trabalhar. Porque ele literalmente não quer trabalhar. E quando a Sidney vai apresentar a proposta dela, nessa hora chega o filho do dono do Chateau Carcer, que a Sidney descobre ser o Henry. O Henry é o filho do dono do Chateau Carcer. E ali eles dois começam meio que discutir, porque o Henry percebe que a Sidney trabalha numa empresa, que agora eu não lembro o nome da empresa que ela trabalha, que já tinha destruído um outro negócio de uma pessoa conhecida do Henry, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então os dois começam a discutir, porque o Henry só foi ali pra casa pra ajudar o pai dele, porque ele quer proteger o pai pra não vender a empresa, o Chateau Carcer, pra uma pessoa que vai destruir eles. Que no caso é o caso da empresa onde a Sidney trabalha. Tanto que a Sidney e ele começam a brigar por causa disso, e o pai do Henry resolve levar os 4 que querem comprar os direitos do Chateau Carcer pra casa dele pra passar o final de semana, onde lá eles vão ter que provar pro pai do Henry por que eles querem comprar os direitos do Chateau Carcer. Tinha esquecido o nome do negócio. Que no caso, então, eles vão passar o final de semana na casa do pai do Henry. E quando eles vão pra casa dele, o Henry também vai pra casa do pai dele. E no caso, ali tem até um momento que o pai do Henry conversa com o Henry, porque ele percebe que o Henry e a Sidney meio que se gostavam, né? Que o Henry gostava da Sidney, pelo menos ele percebe isso.
E ele até começa a falar sobre a Sidney, só que ele fala que não quer nada com a Sidney. E eles acabam discutindo, porque o pai do Henri, como eu falei, ele quer que o Henri assuma os negócios da família. Só que o Henri não quer porque ele quer abrir uma livraria própria dele. Inclusive, ele até fala pra Sidney, que eu lembrei disso agora, que ele quer abrir uma livraria que também tenha vinhos, né? Que venda vinhos também. Se eu não me engano, era alguma coisa assim que ele fala no início do filme. E no caso, acontece uma coisa, porque depois disso, o pai do Henri resolve fazer um jantar ali com os 4 que querem vender que querem comprar o direito do Chateau Cassel. Só que a Brigitte arma pra Sidney nessa hora, porque no caminho, quando eles estão indo pra casa do pai do Henri, eles estão indo de trem, e tem um momento lá que a Sidney acaba revelando que ela é intolerante à lactose. E a Brigitte, pra armar pra Sidney, resolve convencer o pai do Henri, porque ela já conhecia o pai do Henri há acho que uns 30 anos que ela fala que ela já conhecia o pai do Henri. Pra convencer o pai do Henri a ter tipo uma degustação de queijo. Só que a Sidney é intolerante à lactose. E ela literalmente come mesmo ela sendo intolerante à lactose, mas a Bridget arma ali um pouquinho pra Sidney. E acaba que depois disso, a Sidney acaba... depois que ela come, ela vai pro quarto, né? Porque ela tá passando mal porque ela era intolerante à lactose. E nisso chega o Henri, porque o pai do Henri manda o Henri ver como que tava a Sidney, porque ela saiu correndo do jantar. E aí a Sidney acaba revelando, né, que ela era intolerante à lactose. E nesse momento, tanto que ela fala que ela quer ficar quieta ali no quarto dela, só que o Henri fala que não, que o pai dele resolveu levar os 4, né, junto com o Henri, pra cidade, pra conhecer as festas de Natal ali, como era o Natal ali, ou uma coisa assim. Ele quer passear pela cidade. Inclusive, durante o filme inteiro, praticamente, o pai do Henri fica empurrando a Sidney e o Henri pra ficarem juntos. Porque ele percebe, né, que o Henri gostava da Sidney. Porque tem um momento, antes deles irem, que eles vão em 2 carruagens. É tipo carruagem, se eu não me engano, que eles vão. E vai os 4, né, o pai do Henri, com a Brigitte, o Roberto e o Otto numa. E ele fala pra Sidney com o Henri na outra. Então ele fica empurrando o Henri pra ficar com a Sidney o tempo todo, durante o filme inteiro, praticamente. E ali eles começam a se divertir. Onde ali já deu a entender que além de ter o casal Henri e Sidney, também temos o casal Brigitte e o pai do Henri, que eu não lembro o nome dele agora. Porque deu a entender que o pai do Henri também gostava da Brigitte. Inclusive ali depois, quando eles voltam, né, eles ficam passeando ali pela cidade, né, pelo centro da cidade. E depois, quando eles voltam, o pai do Henri fala que pra eles irem dormir, porque eles vão acordar cedo no dia seguinte pra provar pra ele porque que eles querem comprar... Não é nem porque que eles querem comprar, pra provar pra eles que eles podem, que a empresa deles seria a melhor opção pra ele vender os direitos do Chateau Cassel. Eu esqueci de falar, mas o Chateau Cassel tava com uma dívida de acho que de 60 mil euros. Eu ia falar dólares, aí eu lembrei que não é dólar. Acho que é 60 mil euros eles tinham essa dívida. Por isso que o pai do Henri tava tentando vender o Chateau Cassel, por causa dessa dívida, pra poder pagar essa dívida. E durante a noite, né, acaba que a Sidney não consegue dormir e ela resolve ir conversar com o Roberto. Porque durante o filme inteiro, a Sidney de início vira muito amiga do Roberto, né? No decorrer do filme que ela vira amiga do Otto e da Brigitte também. Mas nesse início ela vira mais amiga do Roberto. Inclusive, eu amei a amizade deles. Acho que eu gosto... É porque eu gostei muito do Roberto. Eu acho que ele é um dos meus personagens preferidos junto com a Sidney e o Henri. E ela acaba revelando ali pro Roberto que ela não consegue, que ela não tava conseguindo dormir, e ela acaba desabafando, falando que ela gostava do Henri, mas que tinha essa questão, né, deles estarem brigando por causa de que a Sidney quer comprar os direitos do Chateau Cassel. Inclusive, tem até uma questão que eu esqueci, porque depois que o Henri fala sobre a questão da empresa dela ter estragado um negócio de uma pessoa conhecida do Henri, ela liga pro chefe dela, e o chefe dela fala, né, que a Sidney tava diferente, que Paris mudou ela. Essa cena tá tendo no trailer. Inclusive, eu achava que ela seria mais pro final do filme, mas ela foi logo no meio do filme. Fala que ela tá diferente. E como ele acha que a Sidney não vai conseguir fechar esse negócio, ele manda um cara lá que trabalha junto com a Sidney, que era ele que sempre fechava o negócio. Tanto que no início do filme, quando o Gavin, né, que é o chefe da Sidney, fala que é a Sidney que vai fechar esse negócio, não esse cara até acha estranho, mas depois ele acaba sendo mandado lá pra casa do Henri
do pai do Henry pra fechar esse negócio, porque o Gavin acha que a Sidney não vai conseguir. Mas ele, nesse momento do filme, ele ainda não chegou na casa, ele só é mandado, ele chega mais pra frente do filme, mas hoje eu vou falar mais sobre isso. E no dia seguinte, né, o pai do Henry acorda todo mundo cedo e leva eles pro, tipo, videira, alguma coisa assim, que é no lugar onde tá a planta que faz o vinho, que eu esqueci agora qual que era a planta, eu esqueci. E, no caso, ele leva eles ali porque durante o filme inteiro o pai do Henry faz, tipo, provas pros quatro ali pra eles mostrarem que eles entendem de vinho. Então, eu esqueci até de falar, que eu lembrei agora. No início do filme, né, quando eles vão pra casa do pai do Henry, né, antes da Sidney passar mal por causa dos queijos que ela come, porque ela é intolerante à lactose, eles têm uma prova onde eles têm que, tipo, sentir o aroma do vinho, alguma coisa do vinho, do champanhe, alguma coisa do tipo. Tanto que o Roberto é o que mais acerta, que ele acerta até o nome do champanhe e o ano que ele foi feito, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele acerta tudo desse champanhe, até o pai do Henry fica até surpreso com isso. E a outra prova, que é agora nessa parte do filme, né, que é eles têm que cortar uns negócios lá que fazem mal pra planta, né, no caso. Eles fazem isso e depois eles fazem uma outra prova que é que eles tinham as garrafas ali dos vinhos que estavam sendo preparados, eles tinham que girar lá as garrafas por causa... Eu não lembro agora do porquê, eu não lembro, acho que é pra melhorar a qualidade do vinho, do champanhe, era alguma coisa assim, eu não lembro 100%. Tanto que essa cena tá até no trailer, tem um momento lá que o pai do Henry divide eles em dupla, então ele fica com a Brigitte, o Otto com o Roberto e a Sidney com o Henry. Como eu falei, o pai do Henry fica empurrando o Henry pra Sidney no filme inteiro. Tanto que nesse momento até a Sidney tá fazendo lá, porque ele tem que girar rápido, porque era uma competição pra ver quem ganhava, né? Quem ganhava mais rápido ali entre as duplas. E o Henry, a Sidney começa a fazer e o Henry fica parado. Aí a Sidney até estranha. Aí ele até fala pra ela que ela tá dando uma vantagem pra ela. Só que ela fala que não precisa, aí ele começa a ir super rápido, ela fala, precisa sim, essa cena tá até no trailer, essa cena foi uma das cenas que eu me matei de rir, inclusive. E depois dessas provas, o pai do Henry resolve ouvir as propostas de cada um dos quatro. Então ele começa com a proposta do Otto, que inclusive foi a que eu mais me matei de rir, foi a proposta do Otto. Eu me matei de rir muito com essa cena. Depois é a do Roberto, depois a da Brigitte e por último a Sidney. Só que na hora que ele vai ver da Sidney, ele resolve que eles levar a Sidney pra passear pelo lugar ali da casa deles, né? Pelo terreno da casa deles. Da casa dele, no caso. E eles acabam conversando, e no caso a Sidney acaba fazendo a proposta dela. Ele começa a conversar sobre a mãe do Henry, né? Porque o pai do Henry começa a meio desabafar com a Sidney, né? Ele fala que ele sente muita falta da mãe do Henry. Ele fala, né, que eles casaram ali, em algum lugar ali do terreno da casa deles, onde o Henry nasceu também, ele fala. E ele fala que ele sente muita falta da mãe do Henry e também fala sobre a questão do Henry, depois que a mãe do Henry faleceu, os dois acabaram se afastando porque o pai do Henry focou muito no trabalho e acabou se afastando do Henry e por causa disso que hoje em dia eles estão brigando. Tanto que eles até falam, né, sobre a questão do pai dele querer que o filho dele assuma os negócios da família, só que ele não quer. E a Sidney meio que convence ali o pai do Henry a aceitar que o filho quer seguir ou não quer seguir o negócio da família. E é que eles acabam conversando. Só que nisso, durante ali esse tempo todo, porque o pai do Henry ele tem um cachorro, que é o Bolinhas, eu acho que é isso o nome do cachorro. E o cachorro simplesmente some, então ele se divide em duplas para poder procurar esse cachorro que sumiu. E no caso, de novo, como eu falei, a Sidney vai com o Henry e eles acabam indo naquele lugar onde rolou a competição lá, eles girando as garrafas ali pra melhorar a qualidade do champanhe. Bem ali, eles estão ali, e aí eles acabam ouvindo o cachorro latindo, só que eles não sabendo pra que lado que o cachorro tava. Então eles acabam se separando, e a Sidney acaba encontrando o Bolinhas ali numa parte. E onde ela encontra uma outra questão, que é o livro que o Henry tinha perdido. Que, como eu falei no início do vídeo, o Henry, ele tinha um livro do Pequeno Príncipe, que era o livro que a mãe dele lia muito pra ele, e ele perdeu esse livro de tanto que ele escondia do pai dele, e a Sidney encontrou esse livro. Então ela acaba entregando, e
depois entregando pra ele de volta, né, ela traz o cachorro e também acaba revelando que ela encontrou um livro. E depois disso, tem ali um jantar entre os quatro, né, o Henri e o pai dele. E do nada chega ali um amigo da Sidney que trabalha com ela, que o chefe dele tinha mandado, né. Nesse momento que ele chega, o que o Henri até estranha de início, e depois nisso até uma questão que o Henri ele sai ali pra fora, e o pai dele vem e eles dois acabam conversando e eles acabam se acertando graças a Sidney, né? E o pai do Henri finalmente aceita que o filho não quer seguir não quer seguir o negócio da família, e sim criar sua própria livraria. Eu ia falar biblioteca agora, mas eu lembrei da livraria. E ali acaba que os dois acabam se acertando graças a Sidney. Enquanto isso tudo acontece com o pai do Henri e o Henri, a Sidney vai conversar, né, com aquele amigo dela. Eu não lembro o nome do personagem agora. E eles acabam conversando e a Sidney descobre que a empresa dela vai comprar os direitos. Porque assim, esse amigo dela revela que eles conseguiram entrar em o contrato, né? Porque os advogados do pai do Henri entraram em contato com o Gavin, falando que eles querem fechar um negócio com a empresa da Sidney. Né? Então ele revela que a Sidney conseguiu. Só que ele revela também pra Sidney que após a venda do Chateau Cassel para a empresa da Sidney, eles vão vender os direitos pra China, se eu não me engano. É pra alguma empresa da China, eu não lembro agora. O que a Sidney estranha, o que a Sidney não concorda, porque no início do filme, ela faz um acordo com o pai do Henri, falando que se ele vendesse pra ela, ele ia continuar sendo o dono da marca e que ele ainda teria os direitos de tudo. Só que, a partir do momento que ele vender os direitos pra empresa da Sidney e a empresa da Sidney vender para essa empresa da China, eles não vão ter mais, o pai do Henri não vai ter mais direito a nada. Esse acordo vai ser desfeito e quem vai ter o direito vai ser essa empresa da China, o que a Sidney não concorda. Né? Inclusive, durante esse momento todo, o Henri tá escutando a conversa e ele só escuta o momento que a Sidney meio que parece que tá concordando com o que a empresa dela vai fazer. Só que depois ela acaba falando, depois que o Henri escuta só essa parte onde a Sidney acaba concordando, ela fala que ela não tá de acordo com aquilo. E depois disso ela vai conversar com o Henri, né, que ela acaba me encontrando com ele ali. E o Henri meio que resolve terminar com a Sidney. Nem terminar, porque eles não tinham nem começado a namorar. Mas ele fala que eles dois nunca dariam certo, principalmente por causa desse negócio das empresas. Então ele meio que termina ali com a Sidney. E depois disso, né, a Sidney vai conversar com o pai do Henri, né, porque o pai do Henri, desde o começo do filme, ele tá tentando arrumar um carro lá, que eu não vou lembrar qual carro que é, pra participar de um tipo de um leilão de carros, alguma coisa do tipo. É algum evento de carro que ele tá tentando, que ele quer participar com esse carro. Só que ele tá desde o começo do filme tentando consertar e ele nunca consegue. E a Sidney acaba ajudando ele, porque o carro era parecido com o carro que a mãe da Sidney tinha quando a Sidney era mais nova, que vivia quebrando. Então a Sidney acaba descobrindo o que estava de errado naquele carro e ajudando o pai do Henri a consertar. Só que o pai do Henri, enquanto eles estão conversando, ele percebe que tem alguma coisa incomodando a Sidney. Então ele pergunta o que é e a Sidney acaba revelando tudo pra ele sobre o que a empresa dela quer fazer. E depois disso ela resolve voltar pro hotel dela. Ela sai da casa do pai do Henri pra voltar pro hotel dela. Enquanto isso tudo acontece, né, com a Sidney indo embora, no dia seguinte, né, eles acordam ali e finalmente chegou o dia do pai do Henri revelar pra qual empresa que ele vai, pra qual dos quatro que ele vai vender os direitos do Chateau Cassel. O que, no caso, o amigo da Sidney acredita que é pra ele, né, pra empresa da Sidney. Só que na hora ele resolve que ele vai vender os direitos pro Roberto. Porque ele até revela ali que a Sidney contou tudo pra ele sobre a questão da empresa. Tanto que nessa hora o Henri até percebe que que ele tava totalmente errado sobre a Sidney, né? Porque ele achava que a Sidney concordava com o que a empresa dela tava fazendo. O que não é verdade. E aí que ele percebe que não. E o pai do Henri resolve vender os direitos pro Roberto. Só que o Roberto, de início, ele fala que não. Porque ele não entende nada desse trabalho, ele não quer nem trabalhar. E aí ele faz um acordo com o pai do Henri pra ser sócio dele, né? No caso, ele dava o dinheiro, né, da dívida, que era de 60 mil a 60 milhões de euros. E os dois virariam sócios. E que no caso é o que acontece, eles dois viram sócio. E o Henri, percebendo que ele errou com a Sidney, ele resolve ir atrás da Sidney. Só que nessa hora, quando ele vai vir, o carro dele não tá ali. Porque no início do filme, ele fala sobre o carro dele com o mordomo do pai do Henri, que é o Philippe. Eu acho que é isso o nome. Ou Philippe, não lembro agora. E
E fala, né, que ia deixar ele andar, o Felipe andar nesse carro. E justamente no momento que ele precisa do carro, o Felipe tá com o carro dele. Então, o pai do Henry dá o carro lá que ele conseguiu consertar junto com a Sidney. Enquanto isso tudo acontece, a Sidney já tava saindo do hotel já pra ir pegar um avião, porque ela já ia voltar pra casa dela. Só que no caso, ela até pede pro recepcionista, se esqueci de falar, pra chamar um táxi pra ela, mas que ela ia fazer uma parada em algum lugar antes de ir pro aeroporto. No caso, então ela vai, né, pro aeroporto, né, no caso ela faz essa parada primeiro, porque depois ela iria pro aeroporto. E nessa hora chega o Henry perguntando sobre a Sidney, só que ele descobre que a Sidney já saiu do hotel. E esse recepcionista acaba revelando que pra onde a Sidney foi. Que a Sidney foi pra biblioteca, onde ela conheceu o Henry. E nesse momento, inclusive, a gente descobre, né, antes dela ir, porque ela tava conversando com o recepcionista, que ela se demitiu daquela empresa onde ela trabalhava. E também a gente sabe uma coisa, que ela percebe finalmente uma questão. Quando ela tá conversando com o pai do Henry lá, quando ele conserta o carro, ela percebe que... Porque ela só arranjou esse emprego por causa da mãe dela. Que a mãe dela, ela sempre quis abrir um negócio, mas ela nunca conseguiu, porque nenhuma empresa... ela nunca teve apoio de ninguém, assim, de uma empresa pra ajudar ela. Pra fazer esse negócio virar realidade. Então... a Sidney arranjou esse emprego porque ela achava que quando ela conseguia fechar um negócio, ela estava ajudando uma empresa do jeito que ela queria que acontecesse com a mãe dela. Que no caso ela descobriu depois que não. Então até por isso que ela resolveu largar desse emprego. Ela resolveu largar a empresa onde ela trabalhava. E no caso ali na biblioteca, ela reencontra, né, com o Henry, porque o Henry vai atrás dela lá. E os dois acabam se conversando, né? O Henry pede desculpa pra Sidney, porque ele acreditava uma coisa que ele achava que a Sidney estava junto com a empresa dela pra estragar os negócios do pai do Henry. E também acaba que ele vai se declarar pra Sidney, mas ele não consegue. A Sidney tá indo embora, ele acaba conseguindo... Aí, poucos segundos antes dela ir embora, ele acaba conseguindo se declarar pra ela e os dois acabam ficando juntos. Inclusive, nisso a gente tem um salto temporal de 1 ano, onde a gente descobre que o Henry abriu a livraria dele, que ele queria, né, que era a livraria junto com vinhos. E não só isso, mas a Sidney virou CEO dali junto, né? Ela trabalha junto com ele agora. Não só ele, mas até a Skyler, ou Sky, que é a irmã mais nova dela, também trabalha lá. Inclusive, esse final deu a entender que a Skyler e o Otto viraram um casal. Deu a entender, né? Porque tem um momento lá que eles dois se conhecem e deu a entender que poderia virar um casal eles dois. Inclusive, a gente também descobre, né, que o Roberto continua sendo sócio do pai do Henry, só que o pai do Henry é que faz todo o trabalho, não ele. Mas que eles viraram sócio e também deu a entender também que a Brigitte e o pai do Henry ficaram juntos no final. Porque desde o começo do filme deu a entender que esses dois virariam um casal. Desde o começo do filme dá pra perceber isso, assim como da Sidney e o Henry também, né? Inclusive eu até errei sobre o Otto, porque eu falei no meu vídeo quando eu reagi ao trailer, que eu achava que o Otto seria o vilão. Eu errei sobre isso. E também falei que poderia rolar um triângulo amoroso entre o Otto, o Henry e a Sidney. E eu errei também, porque o Otto não tem nada a ver com esse casal. Mas eu jurava que ele seria o vilão até o final, até o meio do filme. Depois eu percebi que não. E é só isso sobre a história do filme. Eu amei esse filme. Já é um dos meus favoritos de Natal, assim. Foi um que eu gostei muito. Acho que desse ano ele é o meu favorito. Acho que cada ano, né? Porque a Netflix sempre lança um monte de filmes na época do Natal, né? Acho que cada ano eu tenho um favorito. Que o do ano passado foi o Amor Feito de Neve? Acho que é isso o nome do filme, que é o que tem a atriz de Meninas Malvadas, que eu esqueci o nome dela agora. Eu acho que é esse. E esse foi o meu favorito do ano passado. E por enquanto, o Borbulha de Amor é o meu favorito. Eu amei esse filme, eu amei os personagens. Como eu falei no decorrer do vídeo, o meu favorito é o Roberto. Eu me matei de rir em vários momentos com ele. Porque esse filme, ele é uma comédia. Ele tem romance, mas ele também tem a comédia, né? Como eu falei no vídeo quando eu reagi ao trailer, eu achava que esse filme focaria mais no romance do que na comédia. E que de um Natal Especial ele focaria mais na comédia do que no romance. E eu estava certa, né, inclusive. Porque o Natal Especial ele foca bastante na comédia, também no romance. Acho que no caso ali eu errei um pouco, porque eu achava que seria mais na comédia. Ali eu acho que é um pouco dos dois. Aqui ele foca mais no romance do que na comédia, mas tem várias cenas que eu me matei de rir. Principalmente do Otto e do Roberto. Inclusive teve alguns momentos que eu jurava que o Otto e o Roberto seriam um casal.
Mas não aconteceu e, sinceramente, eu acho que eu não gostaria deles dois como um casal. Eu prefiro eles dois só como amigos. Inclusive, os quatro viram muito amigos, né? Porque depois que a Sydney vai embora, eles até falam... eles falam sobre criar um grupo, né? Pra eles conversarem. Tanto que o Otto até fala, porque ele nunca teve amigos, né? Os quatro, os três ali, né? O Roberto, a Brigitte e a Sydney acabaram virando amigo deles, né? Porque ele não tinha amigos antes. Então eles até falam sobre essa questão de eles criarem um grupo, porque os quatro viraram muito amigos, então eles até falam sobre criar esse grupo. E eu gostei muito de todos os personagens, né? Como eu falei. E, como eu falei, acho que uma personagem que eu não tinha gostado tanto no início, e que depois eu passei a gostar, foi a Brigitte. A Brigitte eu tinha achado ela chata no início, mas até o final do filme eu já tava gostando muito dela. Acho que os que eu não gostei mesmo foi o chefe da Sydney e o que trabalhava com ela, que eu não lembro o nome do personagem agora. Esses são os que eu não gostei. Na verdade, eu passei raiva principalmente com um amigo um colega de trabalho da Sydney, que eu acho que nem é amigo dela. Eu acho que aquele ali eu passei muita raiva. Mas eu gostei muito de todos os personagens e, como eu falei, o Roberto é o meu favorito. Acho que ele, junto com a Sydney e o Henry, são os três que eu mais gostei. O Otto também. Eu acho que o Otto foi um personagem que eu achava que seria o vilão até metade do filme, depois eu passei a gostar dele. Mas eu jurava que ele seria o vilão do filme. Agora, o que me surpreendeu foi o fato do pai do Henry vender o direito do Chateau Cracer pro Roberto. Eu não tava esperando que ele fosse vender pro Roberto. Eu, assim, até no final do filme eu até imaginava que ele não venderia pra empresa da Sydney quando ele descobrisse. Mas eu não tava esperando que ele fosse escolher logo o Roberto. Eu achava que eles fossem escolher a Brigitte. Principalmente porque tem toda a questão que dá a entender que os dois viraram um casal, né? Então eu achava que ele escolheria a Brigitte e não, ele escolhe o Roberto. Então eu fiquei bem surpresa quando eu vi que ele escolheu o Roberto. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideias de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.